Olá! Nesse vídeo a gente vai trazer um dos temas assim fundamentais da Kabbalah. Se você já ouviu falar de Kabbalah ou conhece alguma coisa de Kabbalah, certamente você já viu esse diagrama aqui da árvore da vida. E esse diagrama ele é tão famoso e está tão associado à Kabbalah porque ele realmente explica muita coisa da Kabbalah, e hoje a gente vai explicar algumas coisas sobre a própria árvore da vida. Mas antes da gente falar sobre a árvore da vida, eu quero te contar uma história que com certeza você já ouviu, mas provavelmente nunca ouviu desse jeito. E olha só, eu já aviso que para a gente poder entrar nesses temas cabalísticos, hoje a gente vai até um pouco mais profundo do que o usual. Hoje é um pouco mais desafiador. E por isso mesmo, se você tiver dúvidas de eu estar abordando coisas tão profundas e algumas coisas até misteriosas, coloca aí nos comentários ou pergunta nos comentários. Primeiro porque a gente quer muito saber o que você quer saber e o que você quer. Segundo, porque aí a gente tem a chance de te responder a dúvida. E terceiro, porque pra gente é muito bom isso. De repente a gente até grava um vídeo respondendo aí as principais perguntas. Ok? Então, obrigado pela tua presença por aqui e vamos ao nosso vídeo. Adam ve Havá. Adão e Eva. Peraí, vamos um pouquinho antes. Adam. Porque no começo era só Adão, não é? Aí foram lá, pegou a costela de Adão, o barro. Não. Também não é isso. Pelo menos não é isso o que está na Torá. O que a Torá fala é que a gente tinha um ser primordial chamado Adão e ele era masculino, né? Não, também não é isso. Fala que a gente tinha um ser primordial que era Adão, e ele era masculino e feminino. Ou seja, feminino e masculino estavam reunidos numa única, não vamos dizer pessoa, mas num único ser. Por que não era uma única pessoa? Bom, começar porque não era ainda exatamente uma consciência dual, como é a consciência de uma pessoa, né? O feminino e o masculino estavam reunidos nesse ser. Aí Deus foi lá e tirou o feminino de dentro de Adão. Pelo menos é o que está escrito na Torá. Então, neste momento que Havá foi retirada de dentro de Adão, um ser original que era hermafrodita, né, feminino e masculino, aí ele se tornou dois seres, um feminino, Havá, e um masculino, Adão. Mas ainda não existia a consciência dual. Eles tinham consciência ainda da unidade. Tanto eles tinham consciência da unidade que na Torá eles estavam ainda no Gan Eden, o que a gente chama de paraíso. Claro que eles estavam no paraíso, porque eles tinham consciência justamente da unidade. Não existia separação. Agora, o que existia sim eram duas árvores. A árvore da vida, preste atenção nesse nome, porque a gente vai conversar bastante sobre ele. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como vocês sabem, Adão e Eva só não podiam comer da maçã. Não! Também não é isso. Adão e Eva, eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senão eles iriam morrer. É isso que está escrito. Ou seja, significaria a morte espiritual deles. Muito interessante. Duas árvores no paraíso. Uma, a árvore da vida, que leva para onde? Para a vida e para uma consciência do todo, da unidade. A outra que conduz a consciência da dualidade, onde há o sofrimento.
Agora, vamos entender que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, pelo menos essa é a metáfora que é racionalmente compreensível pra gente, né? Pra gente falar de eternidade, do infinito, a gente não entende direito o que é isso, então a gente chama de Deus e atribui algumas características que a gente consiga entender. Então vamos entender que ele seja o Todo-Poderoso e que ele saiba de tudo. Você acha que ele não sabia que Adão e Eva iam comer do fruto, que iam ir até a queda? Claro que sabia. E ele também sabe que depois de cair, a gente ia fazer o possível para voltar. E este é o plano divino que a gente não vai falar hoje, que vai ficar para outro vídeo. Mas que é importante a gente lembrar que a Kabbalah entende que toda queda, ela acontece para quê? Para que possa haver uma ascensão. E geralmente essa ascensão é feita com esforço e com mérito. E é isso que eu vou adiantar só desse próximo vídeo que a gente vai conversar sobre esse tema. É importante lembrar que no paraíso, a árvore da vida é aquela que celebra a consciência da unidade, da integração com o todo, com Deus, com a grande consciência. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é aquela árvore que leva a gente a falar assim, disso eu gosto, disso eu não gosto, isso é legal, isso não é legal. E quando a gente começa a conceituar as coisas, junto com o conceito surge o preconceito, e junto com o conceito e preconceito surge o quê? A consciência de separação. Então, na verdade, mesmo que Deus tenha tirado Havá de Adão, tenha separado feminino e masculino ainda no paraíso, não existia consciência da dualidade. A consciência da dualidade só surge quando Havá e Adão comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles, Aí eles percebem a separação. Muitos cabalistas dizem que aí eles encarnam, que eles como humanos sequer estavam encarnados. Se você vê o peso que cada um tem que carregar logo depois de comer, faz sentido. Porque Adão tem que começar a trabalhar para garantir o próprio sustento e Havá precisa começar a sofrer as dores do parto. E eles vestem, né, uma túnica. Que túnica é essa, senão a própria pele? O fato é o seguinte, estamos nós aqui milênios depois, com essa consciência da dualidade. A gente ainda, parece que como humanidade, a gente não percebeu que a gente faz parte de um único processo. Não só os humanos, mas tudo. Que tudo que existe é uma coisa só e que é abundante. Desde que a gente trate essa única coisa como a nós mesmos. Talvez você já tenha ouvido algum líder espiritual falar amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o ti mesmo é um fato. É uma coisa só, é uma experiência só. Não é que cada um é uma coisa separada e aí cada um tem que garantir o seu jantar e da sua família. O bacana da história é a gente aprender que precisa ser para todos. E se tem, por exemplo, comida faltando para muitos, significa que a gente, como sociedade, está falhando. Ok, muito bonito, mas e a árvore da vida? A árvore da vida é uma maneira da gente voltar para a consciência da unidade e a gente chegar na era messiânica. A árvore da vida, segundo os grandes cabalistas de todos os tempos, é a maneira como Deus se manifesta aqui, na consciência do tempo e do espaço, no mundo dual. Como a gente está separado da fonte, a gente não consegue, ou pelo menos temos a ilusão de estar separado da fonte, a gente não consegue perceber com clareza e muito menos racionalizar o que é Deus com clareza. Mas a gente pode observar como Deus se manifesta e aprender a imitar Deus. A gente pode aprender qualidades divinas e praticar, seja individualmente, seja como sociedade, seja numa família ou num grupo, para a gente tentar, com o melhor das nossas qualidades humanas, a gente conseguir emanar o melhor do divino, que é amor. Então, se você reparar na árvore da vida, você vai encontrar 10 bolinhas, que são as Sefirot,
que são traduzidas como lentes ou emanações, por exemplo, que são maneiras como Deus se manifesta. E a gente pode ver, por exemplo, que do ponto de vista emocional, Deus se manifesta através do amor. Só que não é só através do amor. Ele também se manifesta através do rigor. Então, por exemplo, amor e rigor são duas qualidades, são duas lentes da árvore da vida. Se a gente conseguir trabalhar dentro de nós o amor e o rigor, a gente vai chegar no equilíbrio. E o equilíbrio é mais uma maneira como Deus se manifesta segundo a árvore da vida. Eu dei um exemplo do plano emocional, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do plano da ação. A gente precisa ter atitude para conseguir levar nossas ideias para o mundo, mas a gente também precisa ter humildade para a gente saber como levar as nossas ideias para o mundo. Então, se a gente aprende com a atitude de Deus e com a humildade divina, a gente consegue levar para o mundo as nossas iniciativas. E só mais um exemplo, existe a sabedoria divina, existe a inteligência divina. Da mesma maneira, se a gente souber combinar a nossa sabedoria com a nossa inteligência, a gente vai obter algo precioso chamado conhecimento, da'at. Agora, isso tudo que eu falei é uma breve introdução de coisas muito mais profundas. Para cada um desses aspectos que a gente comentou aqui, a gente podia ficar horas falando. A ideia desse vídeo era dar uma primeira pincelada. Você não precisa entender exatamente o funcionamento de nada que eu falei aqui, mas é legal você ter uma ideia de como funciona, porque em breve, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso. Queria deixar só mais uma mensagem, que é o seguinte: se a gente saiu comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente quer voltar para a plenitude, para o paraíso, para uma época de paz, aprendendo a equilibrar a árvore da vida em nós, tá vendo que tem uma semelhança entre o caminho de saída e o caminho que volta, saiu por uma árvore e volta por outra? Olha só que interessante, se você pegar a soma dos números correspondentes às letras da palavra Nahash, que significa serpente, dá na mesma soma, a mesma gematria, como se diz na numerologia cabalística, a mesma gematria da palavra Mashiach. Ou seja, da mesma maneira que a gente saiu, possivelmente por um caminho muito parecido, a gente pode voltar para o paraíso. Agradecemos demais por seu interesse, agradecemos a todas as pessoas que estão deixando uns comentários maravilhosos aqui, muito bonito, assim, algumas coisas profundas, muitas coisas interessantíssimas, a gente agradece por isso. Se você puder dar seu like, colocar a campainha para saber dos próximos vídeos, se inscrever no canal, isso tudo ajuda a gente a crescer. Nós estamos querendo chegar aos 3.000, estamos até que caminhando muito bem, e com a tua ajuda a gente pode chegar lá. Então, além de se inscrever no canal, se você puder ajudar a divulgar para pessoas que possam se beneficiar do conteúdo desses nossos vídeos, a gente agradece. A gente sabe que o conteúdo de hoje assim não é lá muito fácil, não é para qualquer um, mas se você chegou até aqui, a gente agradece de coração e ficamos muito felizes com seu interesse. É um assunto também que mexe muito com a gente. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo, e até lá, todos nós, se Deus quiser, a caminho do retorno para casa. Shalom!